E semana passada nós falamos sobre o quanto nós precisamos nos render para ouvir o próximo passo de Deus. Porque há uma tristeza na caminhada de alguém que não discerne os caminhos que o Senhor está conduzindo ela. Irmãos, eu quero muito que nós possamos, como igreja, parar um pouco, entender o que Deus está falando conosco. É por isso que hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu vou chamar de quando Deus diz, espere. No Salmo 27, versículo 14, o salmista Davi, ele diz assim, espere, Salmo 27, 14. Espere pelo Senhor, seja forte, coragem, espere pelo Senhor. Vamos dizer junto isso? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Amém. Queridos, hoje eu vim falar para quem está aqui, mas está no meio do caminho. Hoje essa palavra é para você que não está mais aonde você estava, mas também você não chegou aonde Deus te prometeu. Você sabe que você já andou. Você sabe que você já saiu do início. Mas também você sabe que tem lugares que Deus tem para você acessar que você ainda não acessou. E você está preso no entre a promessa e o cumprimento. Entre o vai e o ainda não. Você está preso entre esse espaço, esse gap de o que Deus falou e o nada está acontecendo. E é nesse lugar onde nossa alma fica cansada de esperar. Nesse meio do caminho, nossa alma começa a se agitar e nós ficamos tão cansados de aguardar o que Deus nos prometeu. Mas a minha pergunta para você hoje, se você descobrir nesse culto que o lugar onde você mais sente que nada está acontecendo é o lugar onde Deus está trabalhando por você. E isso se chama confiança. É quando andar é ficar parado. E eu fiquei até com dúvida de qual título eu colocaria nessa mensagem. Eu gostei tanto dessa frase, quando andar é ficar parado, que eu fui perguntar para o Murilo e para a Dani, qual o tema que vocês acham que eu devo colocar? Esse, quando Deus diz espere, ou quando andar é ficar parado? Então houve ali uma opinião e a Dani achou melhor eu usar quando andar é ficar parado. Mas como ela sempre tem razão, eu escolhi esse tema. Então, para ela não ter razão dessa vez. Mas e quando andar é ficar parado? Quando o próximo passo de Deus é esperar. Irmãos, e quando ouvir a Deus na espera talvez seja o maior desafio para nós. E é por isso que eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor tem falado comigo nesses dias. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre ouvir a Deus na espera é que a espera é um teste de confiança em você, não de capacidade. Vamos ver o quanto você é capaz de suportar a espera. Irmão, você sabe que o mais difícil na nossa vida não é apenas dar passos de fé. O mais difícil não é dar passo de fé. O mais difícil, na verdade, é ficar parado em fé. Porque nós temos a tendência de, quando temos que tomar uma decisão, darmos passos. Nossa alma se agita, nosso coração fica de alguma forma pressionado por tantas questões, e tudo que nós achamos que precisamos fazer é
dar um passo, quando na verdade fé tem a ver também com ficar parado. Muitas vezes nós achamos que fé é movimento. Nós estamos entrando perto da legado que o tema é o movimento de Deus. Mas na verdade o que Deus vai nos conduzir é o movimento dele na nossa história. E por muitas vezes o movimento de Deus é te colocar em um lugar de fé chamado estabilidade. Fé também é você estar estável e não sempre em movimento. Por isso, a fé é quando a gente fica firme, aguardando, esperando a voz de Deus. Quando tudo dentro de você está dizendo corre, faça. Quando tudo ao teu redor está dizendo você não vai tomar uma decisão, você não vai se mover. E quando Deus está dizendo para você espere. Quando você não tem uma convicção no teu espírito de avançar. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o tempo de espera, porque você vê as coisas acontecendo ao teu redor, você vê pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo promovidas, pessoas casando, pessoas tendo filhos, pessoas tendo aumento de salário, pessoas comprando, pessoas viajando, pessoas vivendo uma vida impressionante, e de repente tudo que você está é no molde espera. E quando isso acontece, muitas vezes nós achamos que Deus está nos punindo, mas na verdade Deus está nos posicionando. Deus está nos colocando num lugar de estabilidade. A espera não é um intervalo na sua vida que nada está acontecendo. A espera é um investimento de Deus enquanto você está aguardando. Enquanto você está esperando, Deus está investindo coisas do céu na sua vida. Deus está trabalhando no seu coração, Deus está ministrando a sua vida, Deus está arrancando algumas coisas, Deus está colocando um machado na sua vida, arrancando coisas. Nunca ache que é uma punição o tempo em que você está em espera. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, ouvindo a Deus na espera, é entendermos que enquanto você espera, Deus está trabalhando por você. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. Só porque você não vê progresso, só porque você não está vendo as coisas caminharem no seu ritmo, não significa que Deus não está agindo por você. Irmãos, só porque você está em silêncio e não tem uma resposta para dar, você não tem um testemunho para contar, você não tem uma história de que você saiu de um lugar e foi para o outro, só porque você não tem resposta para dar e parece que você está num tempo de silêncio, não significa que Deus está em silêncio. Não significa que Deus não está falando. Talvez Deus está construindo coisas em você que só farão sentido depois. Coisas que você não vai entender agora, porque Ele me moveu, porque Ele transicionou de uma igreja para outra igreja, porque que Ele me mudou de uma cidade para outra cidade, porque Ele fechou a porta desse trabalho e Ele colocou em outro trabalho, porque a minha vida teve uma reviravolta. Por quê? Por quê? Porque esse movimento muitas vezes não tem a ver com você. Esse movimento vai além de você. E é por isso, irmãos, talvez você esteja esperando uma porta abrir. E só vai fazer sentido essa espera depois. Mas na verdade, o que Deus está fazendo enquanto essas coisas não acontecem, Ele está estabelecendo alicerces firmes da fé na sua vida. Ele está trabalhando, aprofundando você, reforçando alicerces que já existem, cavando para estabelecer novos alicerces na sua vida. Na verdade, irmãos, todos nós queremos um sim agora,
Mas a verdade, o que Deus está fazendo, Deus nos quer prontos, mais do que nos dar um sim. Irmãos, a nossa mente e coração estão sempre dizendo: tem que acontecer rápido essa promessa, tem que acontecer rápido tudo que há uma urgência dentro de mim. Mas a verdade, o que Deus quer para a nossa vida é mais do que dar um sim para a promessa. Ele quer que você esteja certo, para que a promessa não se esfarele na sua vida, para que o que você está planejando não se esfarele na sua vida. A terceira coisa que eu vejo, enquanto estamos ouvindo a Deus na espera, o ainda não de Deus não é um não. Diga comigo: o ainda não de Deus não é um não. Diga à pessoa que está do seu lado: o ainda não de Deus não é um não. Você lembra de Davi? Ungido rei. Ainda não, Davi. Volta para o pasto. Anos depois, num dia comum, enquanto ele vai levar pão e queijo para os irmãos da guerra, o Golias está ali, o gigante está lá, e ele então é promovido. Mas ele recebe a unção e Deus diz: ainda não, Davi. Lembra de José? Recebe o sonho: você vai ser um homem grande, você vai ter influência, você vai ter autoridade, você vai ajudar seus pais e seus irmãos, e você vai dar provisão para eles. Então, um sonho profético. Então ele saiu daquele sonho e achou que ia acontecer imediatamente. Deus diz: ainda não, José. Você vai ter que passar pelos meus processos, José. Cova, prisão, humilhação. Ah, José, anos depois, você está pronto para isso. Jesus, o Filho de Deus, o Criador, o co-criador do mundo com Deus, Jesus, o milagre da salvação, a esperança de toda a terra, ele poderia ter nascido e já ao sair o choro dele, já ter causado um impacto em toda a terra. Quando ele foi crescendo, talvez ainda como criança, podendo fazer os milagres: Senhor, aumenta o leite dessa criança, Senhor, faz alguma coisa, conserta o brinquedo dessa outra. Ele poderia ter feito milagres kids, mas ele não fez. Imagina ele agora como um adolescente, 14, 15 anos. Ele poderia ter sido um pregador, the king of the kingdom. Ele poderia ter sido um pregador. Esse foi o melhor culto, ninguém riu nos dois primeiros. Pena que o Renato e a Paula não estão aqui. Eles vão sair daqui pensando assim, ó: meu Deus, o pastor falou em 2 cultos, ninguém riu. Vocês deviam ter vindo de manhã, gente. Mas eu fui aprimorando também essa, né? Jesus poderia ter sido um jovem impressionante, aos 23 já ser o fenômeno influenciador da sua época. Mas Deus diz: ainda não, Jesus. Somente aos 30 ele começa o ministério. Somente aos 30. Ainda não foi um não. Ainda não, Davi, não é um não. Ainda não, José, não é um não. Ainda não, Jesus, não é um não. Ainda não, irmãos, não é um não. Não é um não para nós. Por isso, talvez tudo que você esteja é no ainda não de Deus. O que você está vivendo não é que você está errado, ou que o momento é um erro. É um estágio, é uma espera, é um ainda não de Deus. A outra coisa que eu vejo em todo esse texto, a pressa, irmãos, essa agitação, essa pressa é um ataque disfarçado.
É um ataque do inimigo disfarçado. O inimigo não precisa destruir você, se ele conseguir fazer você se apressar. Se ele conseguir fazer você se apressar, você mesmo vai se destruir. Porque quando você age antes da hora, você corre o risco de abortar o propósito de Deus para a sua vida. Se você cria os ídolos no seu coração, e você começa a ter pressa para realizar aquilo que tanto você quer, por isso, olhando para a minha jornada ministerial, eu penso quando eu era pastor de jovens, nós éramos pastores de jovens, quantas vezes eu e a Naine atendemos jovens que casaram-se apressadamente por conta de carência, aceleraram por carência, e depois de casados, começaram com uma neura de que, não, nós não somos compatíveis, e algumas vezes destruíram sonhos, planos de família, colocaram seu destino eterno em uma confusão por conta da sua pressa. Quando muito, alguns já com filhos, acabam destruindo casamentos com separação. Toda vez que nós aceleramos as coisas, nós acabamos ferindo alguém. Quantos negócios foram fechados por medo de perder a oportunidade? Não, essa oportunidade, Deus, se eu perder essa oportunidade, Deus abriu esse caminho. Irmãos, eu me lembro que, por conta de questões de identidade minha, Deus precisou realmente me colocar em processos para poder curar o homem que eu sou hoje. Mas eu me lembro que depois de tanto esforço, eu quero só que você se lembre que nós começamos essa comunidade com muito desafio financeiro. Na igrejinha de madeira, somente a primeira parte, depois a segunda parte. Nós que limpávamos, nós que organizávamos as coisas, não tinha nenhum time, não tinha nenhum empregado, não tinha um colaborador, não tinha ninguém para nos ajudar, não tinha uma equipe de voluntários no final de semana, nem colaboradores durante a semana para colocar um movimento desse em ordem. É muita gente acontecendo, fazendo. Mas eu me lembro que os desafios financeiros do início do ministério foram duros. E depois de algum tempo, a gente conseguiu, com uma dificuldade, pagar o primeiro carro nosso. E daí meu sogro, na troca, ajudou com um valor para a gente comprar um Palio, usado, mas era um Palio. A gente estava feliz, mas no primeiro momento eu estava feliz naquele Palio, mas depois aquele Palio começou a me dar uma tristeza, mas não pelo carro, porque eu não tinha comprado sozinho, tinha sido ajudado pelo meu sogro. E aquilo começou a ficar uma insatisfação, e eu comecei a pressionar a Naine. Vamos trocar de carro, vamos trocar de carro, vamos trocar de carro. E a gente fez a besteira de, na pressa, ir para uma concessionária. Chegamos lá, tinha um carro incrível lá, chamado Scenic, da Renault. Um carro que quando a gente olhou, eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu fiquei apaixonado por ele, ele mandou um beijinho para mim, eu falei, gente, deu match aqui, agora deu liga no negócio. E a gente começou ali naquele relacionamento, a Naine, e eu sentei e eu pensei, gente, tem aqui uma tela que as crianças podiam assistir um DVD dentro do carro. Meu Deus, olha, eu falei, amor, pensa os nossos filhos assistindo isso aqui, e olha o carro como te abraça. Eu já saí, e eu já coloquei ela no banco do motorista, e eu disse, veja, sente, está sentindo? Ela, estou sentindo, não muito, mas sente, olha, gente, eu convenci ela que aquele carro era, e o vendedor veio e disse assim, ele está em promoção hoje, é uma oportunidade. Nós estamos no final do mês, se você pegar a oportunidade agora, eu consigo uma taxa e não sei o quê, e quanto que está? Muito além do que a gente podia. Ele falou, não, mas então não faça, faz pequenas prestações de 48 vezes. 48, irmãos. Saímos de lá com a Scenic e uma Bíblia de 48 prestações. Nos primeiros meses a gente ficava feliz, organizando o salário para poder pagar aquele carro.
Mas a partir do terceiro, quarto mês, o carro começou a dar problema. E daí a tristeza de pagar próximo versículo daquele negócio. Meu Deus do céu, e o carro dando problema, o carro dando problema, o carro dando problema. Eu só pensava assim, que oportunidade. Eu estava com o palio pago, eu estava tudo jeito, com a vida redonda. Por que eu vi? E daí começou, você também, amor. Você que fala tanto, mas não teve discernimento para me ajudar. Ela diz, você que é apressado para falar. Começou uma briga por conta disso. Um jogando no outro, porque foi tua culpa. Irmão, só sei que daí, depois de tanto arrumar esse carro mecânico aqui, o Zé que é mecânico, meu Deus, mas o Zé nem era da igreja na época. Acho que ele não vinha aqui na igreja por causa da Senic, eu acho. Meu Deus, aquilo parava no Zé o tempo todo. Fomos para Araçatuba, num retiro de jovens em Araçatuba. Chegamos em Araçatuba, feliz, ficamos alguns dias, as crianças ficaram na casa do meu sogro, em Guaratuba, voltando de Araçatuba, para pegar as crianças na serra aqui do Paraná. O carro rodopiou na pista, bateu uma vez, bateu duas vezes, virou o carro, só sei que deu perda total. Eu olhei e pensei, perda total. Meu Deus, perda total, obrigado, meu Deus. A Naine saindo meio que sanguentada de dentro do carro. E eu disse, você está bem? Perda total, que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Irmãos, mas eu nunca fiquei tão feliz com um acidente como naquele dia. Eu falei, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado porque a gente está vivo, mas obrigado porque deu perda total, o seguro vai pagar. Gente, mas eu estava tão feliz com aquela perda total, se o seguro houve hoje, ele não pagava. Eu estava tão feliz com aquilo, e eu fiz algumas promessas para Deus. Eu prometo que nunca mais faço apressado, eu prometo, Senhor, que eu nunca mais cometo isso. Pergunto se a gente cumpre esse tipo de promessa. Eu me vi outras vezes sendo apressado. Eu me vi outras vezes achando que aquela era a última oportunidade. Irmãos, e quantas vezes você tem que voltar e perder tempo, gastar energia, porque você pegou a rota errada. Quando é carro, se resolve. Peça para ter perda total. Tira isso da internet, pelo amor de Deus. Você pode virar meme um negócio desse, e meu ministério acaba se um negócio desse aparece em algum site desse. Mas irmãos, deixa eu falar para vocês. E quando não tem a ver com coisas, tem a ver com pessoas. E é por isso que a pressa faz a gente tomar decisões que pareciam boas, mas não eram de Deus. A pressa faz isso. Nem toda bênção rápida é a bênção certa. Nem toda bênção rápida é a bênção certa. O que eu vejo aqui nesse texto também, Deus não está atrasado, irmãos, Ele está perfeito no tempo da sua vida. Ele está perfeito. Charles Stanley, ele disse, você nunca erra esperando o tempo de Deus, você nunca erra. E não é qualquer pessoa que fala isso, é um pastor, escritor de mais de 70 anos de idade. Ele diz, você nunca erra esperando o tempo de Deus, e eu falo isso, escrevo isso, como alguém que entendeu isso, na dor. Mas a gente não gosta de esperar, na verdade é essa. Ninguém gosta de esperar, tem uma urgência dentro da gente. A gente quer o Wi-Fi da fé. A gente quer que a resposta venha em segundos. Conectou, tem que acessar. E a gente tem isso com a fé, com a oração. Então esperar é muito difícil. Esperar no momento do louvor, alguém dizer espere, e ficar tocando um violão. Espera até terminar o culto. Nós somos agitados. Esperar é um desafio para a nossa geração. Irmãos, o tempo de Deus não é cronológico.
O tempo de Deus, ele é eterno, ele é estratégico. O tempo de Deus não tem 5 meses, 8 meses, 3 anos, 5 anos, 20 anos. O tempo de Deus, ele é eterno, mas ele é estratégico para nós. E ele está trabalhando em nós, enquanto nós estamos sendo fundamentados. Eu volto a dizer, Deus não está punindo você com o tempo. Deus não está causando em você um processo onde, por conta dos seus erros, então você vai ter que enfrentar esse tempo. Na verdade, Deus está preparando você com o tempo de espera. Ele está preparando você com o ainda não. Ele está preparando você com a pressa que pode ser o teu maior inimigo na jornada para entender o próximo passo de Deus. E hoje, irmãos, eu vim dizer para vocês, e não para todos, mas para alguns que estão aqui: pare de correr. Pare de correr. Pare de tentar fazer com as suas próprias forças. Pare de querer forçar aquilo que Deus não tem para você. Respire um pouco. E não se mova se você não tiver uma paz de Deus no seu coração. Não se mova. Confie. Confie enquanto tudo está parado em silêncio. Não se mova se Deus não está dizendo para você se mover. Porque às vezes, irmãos, o próximo passo de Deus é você ficar parado. Às vezes o próximo passo de Deus é você não dar nenhum passo. E por experiência própria, hoje na hora do almoço, estava levando eles para almoçar, tinha uma caminhonete na minha frente, e eu estava ali, meu Deus do céu, a pessoa não está conseguindo sair, eu tinha horário, e eu pensei assim, pelo menos 20 minutos eu quero dar uma soneca hoje, porque nós estamos vindo da Fire desde quinta-feira, uma intensa ainda aqui, 2 horas da manhã, e voltando, uma intensa, eu pensei, gente, 20 minutos, já era 3 horas da tarde, eu pensei, meu Deus, e não consegui. Fui dar uma cortada para sair da caminhonete, peguei o carro no meio fio, os dois assim, nossa, precisa ouvir a mensagem de hoje, né? Pressa. A gente tem uma pressa. E muitas vezes a pressa nos tira a paciência. E é por isso, irmãos, talvez o próximo passo de Deus é você ficar aonde você está. Esperando. Só esperando. O Salmo 40, versículo 1, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperar e depositar toda a esperança é a mesma coisa que... Depositar com toda a esperança é a mesma coisa que esperar. E Ele ouviu o meu clamor. Eu anotei um texto que a Naine usou durante a ceia. Ela usou Isaías 64:4, eu estou usando somente nesse culto. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Irmãos, não é que Deus está demorando. É que Ele ama demais você para dar algo antes da hora para você. Eu não posso dar um carro e a chave de um carro para uma criança de 6 anos. Isso é amor. Deus não vai te dar antes da hora.
Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Vamos ter um tempo de oração. Irmãos, preste bastante atenção nisso que eu vou falar para vocês. A palavra de hoje talvez seja apenas para você ter uma convicção de que você está andando nos fundamentos de Deus. Eu falo hoje de um lugar onde eu sou uma pessoa apressada por conta da minha personalidade, mas eu aprendi a esperar em Deus. Eu aprendi com tantos erros a esperar no Senhor, não tomar decisão apressada, não tomar decisão que possa comprometer tantas coisas, tantas pessoas, uma igreja. Eu aprendi com o tempo isso. Irmãos, mas tem palavras que você lembra, puxa, eu tô crescendo em Deus. Outras palavras são sementes de Deus para a sua vida, que vão ser alimento para você daqui 10 anos. Gente, Deus me deu uma palavra: espere em mim. Enquanto Deus não diz vá, eu não vou. Tem uma palavra que você recebe, você guarda, e ela vai ser um alimento para você daqui a alguns anos. Mas tem algumas palavras que são proféticas, e palavras proféticas quer dizer a pregação de hoje supra uma necessidade hoje para mim. É por isso que alguém vem a uma igreja e diz assim: o louvor falou comigo, a mensagem, parece que o pastor estava dentro da minha casa. Por quê? Porque tem mensagens que Deus está dando sementes, ou está dando fundamentos, mas tem palavras que são proféticas. É para aquele dia, para você, para algumas pessoas. E é por isso que hoje, para algumas pessoas, a mensagem é para você específico, que está querendo ouvir a voz de Deus, mas está apressado demais. Irmãos, e se você sente que você é essa pessoa que está nessa palavra profética, nós precisamos corresponder à palavra profética dizendo: eu vou ao altar. Então eu vou entrar num lugar de confiança em Deus. E se você é essa pessoa, enquanto nós vamos adorar com uma canção, nós vamos receber essas pessoas aqui no altar, bem próximos do altar, para que nós possamos ter tempo de oração junto, de entrega junto. E nós vamos entender o que Deus está falando com essa igreja no tempo de adoração. Então, deixo esse altar aberto para você que está nessa estação de entender o que é esperar em Deus, e está difícil entender isso. Vamos adorar ao Senhor. Sim, Espírito Santo, chegue bem perto do altar, para que mais pessoas possam se achegar. Espere no Senhor. Vamos declarar isso. Espere no Senhor, e Ele renova. Vamos cantar, igreja. Suas forças. Espere no Senhor. Espera no Senhor. Espere no Senhor. Sim. E Ele renovará suas forças. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Ele renovará suas forças. Espere no Senhor. Espere no Senhor.
esperarei em ti. Esperarei em ti. Provei tua bondade, confio na promessa. Esperarei em ti. Entrega pro Senhor, entrega. Esperarei em ti. Diz pra tua alma: minha alma, eu esperarei no meu Deus, porque eu provei sua bondade, eu confio na promessa, eu esperarei em ti. Esperarei em ti. Deixa essa canção ser a canção da sua alma, deixa essa canção ser a canção do teu espírito. Provei tua bondade, Sim, sim. confio na promessa. Espere no Senhor, Espere no Senhor. espere no Senhor, Ele renovará suas espere no forças, Senhor, Ele trará alegria pro teu coração, paz pra você, paz pra você. espere no Senhor, Senhor, eu entendo o seu tempo, espere no Senhor, Senhor, eu confio no teu caráter, espere no Senhor, Senhor, eu não quero correr atrás de respostas, eu quero descansar na tua presença, Senhor, descansar na tua presença. espere no Senhor. Vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé. Irmãos, existem princípios que nos fazem esperar no Senhor. Semana passada eu falei para vocês que ir para a palavra de Deus, ler a Bíblia, ter tempo de oração, separar tempo de jejum, faz você se render a Ele. A palavra de Deus faz você desacelerar. Ao voltar para o seu GC essa semana ou na próxima, volte com a leitura em dia. Compartilhe o que Deus está falando com você. Irmãos, aquele dia você está agitado na sua alma, mas você está fazendo a tua disciplina espiritual, está lendo a Bíblia e de repente toda a agitação da alma lembra que você precisa esperar em Deus. Ou às vezes você está aprendendo com um personagem bíblico que está tomando tanta atitude errada que você não quer a consequência daquilo. A Bíblia é pedagógica, a Bíblia é poderosa para nos ensinar a esperar, a não correr. E é por isso, irmãos, que uma oração, uma entrega é o começo de esperar em Deus. Mas o que acontece com muitas pessoas, elas querem uma resposta rápida, então elas vão atrás de profecia. Elas não querem ouvir em Deus, ou através de Deus, ou da palavra de Deus. Sabe o que elas querem? Elas querem que alguém ore por elas e dê uma resposta para elas com uma profetada, que muitas vezes não é Deus falando. Eu já vi gente profetizando, porque o profeta não tem responsabilidade com aquilo que ele profetizou. E o que acaba acontecendo, muitas pessoas boas, mas porque são imaturas na fé, vão buscar respostas nesses irmãos, profetas, ou até gente que você está caminhando junto. Não coloque a sua vida na direção da voz de alguém, mas espere no Senhor. Vá para a palavra vai te guiar, a palavra vai trazer convicção ao seu coração. Em momentos de indecisão, espere no Senhor, espere em Deus. Por isso, ao esperar em Deus, nós podemos declarar para Ele: Senhor, eu provei tua bondade, eu confio na sua promessa. Vamos declarar na primeira pessoa: espero em Deus, espero em Deus. Vamos declarar, essa canção precisa ser a nossa canção desses dias. Espero em Deus. Declare: Espero. Ele renovará minhas forças. Ele renovará minhas forças. Espero em Deus.
Volte para sua alma. Ele renovará Minhas forças. Espero em Deus. Eu espero em Deus. Espero em Deus. Ele renovará minhas forças. Ele renova. Esperarei em Ti, Senhor. Minhas forças. Esperarei em Ti. Esperarei em Ti. Declare isso. Proveito a bondade, confio na promessa. Esperarei em Ti. Esperarei em Ti. Esperarei em Ti. Proveito a bondade, confio na promessa. Esperarei em Ti. Esperarei em Ti. Esperarei em Ti. Proveito a bondade, confio na promessa. Esperarei em Ti. Esperarei em Ti. Fica um pouquinho na presença de Jesus. Senhor, desacelera a nossa alma. Senhor, nos ensina a confiar no Senhor. Nos ensina a confiar em quem Tu és, o Teu cuidado sobre nós. Senhor, nos tira a pressa, nos faz estar na Tua presença, Jesus. Ouvir Tua palavra, ler a Tua palavra. Pai, eu oro para que todo medo vá embora, todo espírito de covardia vá embora, Senhor. E como disse o salmista, espero no Senhor, Ele me dá coragem. Espero no Senhor. Ah, Senhor, eu declaro sobre os meus irmãos essa verdade. Vamos declarar esse Salmo 27 de novo, irmãos, como uma verdade sobre nós. Vamos declarar o que a Bíblia diz. 1, 2, 3 e espere pelo Senhor. Coloca a mão no seu coração e diz mais uma vez: espere